Bola Branca. Paços de Ferreira e Santa Clara eliminados, as reações ao sorteio da Champions, Ronaldo a ser negociado para o City e Otávio a falar de sonho concretizado, a chamada à seleção. Boa noite. Acabou o sonho de Paços de Ferreira e Santa Clara na Liga Conferência e Europa. As duas equipas portuguesas caíram da nova competição da UEFA esta noite nos jogos da segunda mão do play-off. Em Londres, Tottenham 3, Paços de Ferreira 0. Em Belgrado, Partizan 2, Santa Clara 0. Na capital inglesa, o Tottenham marcou 2 golos pelo ponta de lança inglês Harry Kane, aos 9 e aos 35. O terceiro golo foi do argentino Lo Celso, aos 70, beneficiando de um desvio de Antunes para a baliza de André Ferreira. No total da eliminatória, apurou-se o Tottenham de Nuno Espírito Santo com um total de 3-1, depois do triunfo passense na primeira mão por 1-0. Na capital da Sérvia, o Partizan bateu o Santa Clara por 2-0. O primeiro golo foi de penalti aos 25 minutos, apontado pelo luso-cabo-verdiano Ricardo Gomes, ex-jogador do Vizela, Vitória de Guimarães e Nacional. O central bósnio Sani Canin ampliou aos 27 minutos, fixando a contagem final. O Partizan apurou-se com um total de 3-2, depois do 2-1 favorável aos açorianos na primeira mão. José Mourinho apurou-se para a fase de grupos da Liga Conferência. A Roma, treinada pelo técnico português, voltou a vencer o Trabzonspor, hoje por 3-0 em Roma. Na primeira mão tinha ganho por 1-0 na Turquia. Em jogos oficiais, neste início de época, José Mourinho já soma 3 vitórias em outros tantos desafios. Destaque também na noite de provas europeias para Vítor Pereira. O Fenerbahçe, orientado pelo técnico português, garantiu o apuramento para a fase de grupos da Liga Europa, com uma goleada por 5-2 em casa dos finlandeses do HJK no play-off de apuramento. Na primeira mão, a equipa turca já tinha ganho por 1-0. O sorteio da Liga Europa fase de grupos é amanhã, às 11 horas, em Istambul, com a presença do Sporting de Braga. Ao 12h30, realiza-se o sorteio da Liga Conferência Europa, sem a presença de equipas portuguesas. Na Liga dos Campeões, o sorteio da fase de grupos, esta tarde em Istambul, foi um sorteio carregado de favas para as equipas nacionais. Barcelona e Bayern são 2 tubarões no caminho do Benfica. O Futebol Clube do Porto reencontra os históricos Atlético de Madrid, Liverpool e AC Milan. O Sporting tem no Borussia de Dortmund o osso mais duro de roer no seu agrupamento. Por ordem alfabética dos grupos, Grupo B, Futebol Clube do Porto, Atlético de Madrid, Liverpool e AC Milan. No Grupo C, Sporting, Borussia de Dortmund, Ajax e Besiktas. No Grupo E, Benfica, Bayern de Munique, Barcelona e Dinamo de Kiev. Primeira jornada a 14 e 15 de setembro. Reações dos representantes dos clubes portugueses no sorteio em Istambul. Hugo Viana, diretor desportivo do Sporting, mostrou confiança e responsabilidade para o campeão português competir no Grupo C na reação ao sorteio na Sporting TV. Uma reação de confiança, como calculo que seja de todas as equipas. Não havia equipas melhores ou piores para qualquer equipa que estivesse neste sorteio. É uma competição extremamente bonita para se jogar. Estamos confiantes no nosso valor, jogo a jogo, e logo veremos o que acontece. As 3 equipas são excelentes, o campeão turco, o Ajax também é o campeão holandês, temos o Borussia que tem uma extrema experiência nesta competição, por isso nós, jogo a jogo, como também o fazemos no Campeonato Português. Trabalhar ao máximo, estar confiante e dar o máximo pelo nosso clube, e acredito que todos os jogadores da nossa equipa o farão, como o fizeram o ano passado. O espírito é de confiança, mas acima de tudo de muita responsabilidade, por isso, como o nosso treinador diz e bem, é jogo a jogo. No Futebol Clube do Porto, o dirigente Vítor Bahia, na Porto Canal, reconheceu o elevado grau de dificuldade dos adversários, mas mostra o otimismo pela valia que encontra no plantel portista e no treinador Sérgio Conceição.
É um grupo extremamente difícil, mas quando está a este nível da Liga dos Campeões nada é fácil. Mas nós, naturalmente, com o nosso ADN e com a nossa cultura e com a nossa forma de ser, acreditamos sempre, ou seja, nós vamos para a luta, tudo poderá acontecer e acreditamos acima de tudo porque temos uma equipa muito competitiva, temos um grande treinador e vamos encarar esta Liga dos Campeões com grande otimismo de que é possível estar na próxima fase e passar por este grupo que é muito difícil, volto a frisar, mas eu particularmente acredito que podemos estar na próxima fase. No Benfica, Luizão admite que o grupo que calhou em sorte à equipa encarnada é muito forte, com equipas que dispensam apresentações, mas o Benfica está preparado para ir a jogo no grupo E. É um grupo forte, se a gente lutou há 2 dias, né? Tivemos uma noite espetacular, é para estar entre os grandes, entre os melhores. E é isso que aconteceu, né? O Bayern dispensa comentário, uma troca de comando com muita qualidade. Barcelona, né? Que a gente reencontra um conhecido, né? Que é o Koeman. E o Dinamo de Kiev, que tem começado uma temporada muito forte. E o mais importante de tudo é saber que o sorteio já aconteceu, que estamos preparados. A gente lutou para entrar na Champions muito, e já que estamos aqui, vamos continuar seguindo. Luizão, em declarações à BTV. Numa análise aos adversários das equipas portuguesas, no grupo do Sporting, o Borussia de Dortmund, orientado pelo alemão Marco Rose, tem o lateral português Rafael Guerreiro nas suas fileiras e o grande terror da equipa é o jovem avançado norueguês Haaland, de 21 anos, melhor marcador da Liga dos Campeões da época passada com 10 golos, mesmo não tendo passado dos quartos de final. Haaland, esta época, já leva 5 golos em 4 jogos e na época passada fez 41 golos em 41 jogos oficiais, mais 10 assistências. Na época passada o Dortmund foi terceiro na Bundesliga. Esta época começou com uma goleada ao Eintracht, mas depois perdeu a Supertaça para o Bayern e em Friburgo para a Bundesliga. 2 derrotas seguidas. O Ajax, treinado há 5 épocas por Erik ten Hag, é o campeão holandês em título. Na final da Supertaça holandesa perdeu por 4-0 frente ao PSV, que acaba de ser eliminado pelo Benfica no play-off da Liga dos Campeões. No campeonato, arrancou com triunfo por 5-0 ao NEC e um empate a 1 no terreno do Twente. O avançado sérvio Tadic, de 32 anos, foi a figura da época passada do Ajax, com 22 golos em jogos oficiais em 51 partidas. Esta época já marcou 2 nas 2 rondas iniciais da Liga dos Países Baixos. O Besiktas, o outro adversário do Sporting, é o campeão da Turquia, treinado pelo turco Sergen Alcin, o técnico da dobradinha da época passada, campeonato e taça. No meio-campo pontifica o brasileiro Sousa, 32 anos, jogador que representou o Futebol Clube do Porto uma época e meia, em 2010 e 2011. O defesa direito Douglas, em 2017-2018, jogou no Benfica, emprestado pelo Barcelona. O defesa direito francês Rosier reencontra o Sporting. Transferiu-se para o Besiktas há 1 ano, de Alvalade para Istambul, por 5 milhões de euros. O norte-americano Tyler Boyd, que jogou no Vitória de Guimarães e no Tondela, também integra o plantel do Besiktas. Para o comentador Bola Branca José Nuno Azevedo, o Sporting foi a equipa que teve mais sorte no sorteio de Istambul, entre as 3 equipas portuguesas presentes. Se olharmos para as outras 2 equipas portuguesas, claramente é um grupo mais acessível, é um grupo onde o Sporting tem claramente uma palavra a dizer. Agora há essa dúvida de que Sporting teremos a nível europeu. Não é? Estamos a falar de uma equipa que há muito tempo está arredada destas andanças e obviamente que, olhando para Porto e Benfica, o Sporting foi, se quisermos ser simpáticos, foi bafejado por alguma felicidade neste sorteio, porque sendo equipas difíceis, como é lógico, são obviamente equipas que vão claramente
possibilitar ao Sporting ter essa capacidade de poder ser uma equipa a disputar o apuramento. O Futebol Clube do Porto ficou no grupo B com Atlético de Madrid, Liverpool e AC Milan. O campeão espanhol, Atlético de Madrid, é comandado pela 11ª época consecutiva pelo argentino Diego Simeone. João Félix é o único português do plantel. O brasileiro Felipe e o mexicano Herrera reencontram o Porto. O ex-guarda-redes do Benfica, o esloveno Oblak, e o defesa-direito colombiano Santiago Arias, que jogou no Sporting, voltam a cruzar-se com o futebol português. O Liverpool tem Diogo Jota como titular ao lado de Salah e Mané no ataque da equipa de Jürgen Klopp. O alemão comanda o Liverpool pela 7ª época consecutiva, ficou em terceiro no campeonato inglês da época passada, mas em 2020 foi campeão e em 2019 conquistou a Liga dos Campeões. O AC Milan é o outro gigante do grupo portista. Vice-campeão de Itália com Stefano Pioli, o AC Milan conta com Rafael Leão no ataque. 17 anos mais novo do que a estrela sueca Ibrahimovic, que tem 39 anos e na época passada marcou 17 golos. O AC Milan gastou 60 milhões de euros para reforço da equipa. A operação mais cara foi o central inglês Tomori, 30 milhões. Já estava no Milan, procedência do Chelsea na época passada. Destaque também para a compra do passe de Maignan por 13 milhões. Foi o guarda-redes titular do Lille, campeão de França da época passada. José Nuno Azevedo considera que o Porto não foi feliz com o sorteio, com a presença do AC Milan no grupo, por ser a equipa mais forte das que integravam o pote 4. Quem calhasse o Milan do pote 4 seria, em teoria, um grupo sempre mais difícil. Essa fava caiu claramente ao Porto, que já não chegava a ter o campeão espanhol e o Liverpool, que é uma das grandes equipas do futebol inglês. Obviamente que é um grupo muitíssimo difícil para o Futebol Clube do Porto, mas, como se costuma dizer, é jogos para competir. O Porto tem dado ao longo dos anos grandes respostas a nível europeu e é isso claramente que vamos esperar, que o Porto seja capaz, num grupo extraordinariamente complicado, seja capaz de estar à altura daquilo que tem feito ao nível da UEFA. Finalmente, o grupo do Benfica com Bayern, Barcelona e Dinamo de Kiev. O campeão da Europa em 2020, na final de há um ano em Lisboa, o Bayern, venceu os últimos 9 campeonatos da Alemanha. Ontem venceu por 12-0 o Bremer, dos escalões distritais para a taça alemã. Na semana passada venceu a Supertaça da Alemanha ao Dortmund. A equipa é treinada por Julian Nagelsmann, ex-Leipzig. Substituiu no cargo Hans Dieter Flick, que foi para a seleção da Alemanha. Saiu defesa central Alaba para o Real Madrid, mas chegou o francês Upamecano, ex-Leipzig, por 42 milhões de euros. O polaco Lewandowski é a principal referência ofensiva da equipa, 6 vezes melhor marcador do campeonato da Alemanha. O Barcelona está a viver os primeiros tempos da era pós-Messi. Ronald Koeman, que orientou o Benfica em 2005-2006, volta ao Estádio da Luz no banco do Barça, que comanda desde agosto do ano passado. Não conseguiu melhor que o terceiro lugar na Liga Espanhola e os oitavos de final da Liga dos Campeões, onde foi eliminado pelo Paris Saint-Germain na época anterior. O fair play financeiro limitou as manobras de mercado. Chegaram a custo zero Depay, Agüero e Eric Garcia. O lateral direito Emerson Royal chegou do Betis por 9 milhões. O Dinamo de Kiev, campeão ucraniano em título e atual líder do campeonato da Ucrânia, que já leva 5 jornadas, é pela segunda época consecutiva treinado pela velha raposa Mircea Lucescu. O romeno de 76 anos ganhou por 8 vezes a Liga da Ucrânia em 13 épocas no rival Shakhtar, o rival do Dinamo de Kiev. Pelo Shakhtar também venceu a Liga Europa em 2009. Há um português no plantel do Dinamo de Kiev, nascido no Pragal, mas internacional pelo Luxemburgo. Gerson Rodrigues, extremo de 26 anos, que marcou 7 golos na época passada. José Nuno Azevedo antevê muitas dificuldades para o Benfica, mas lembra que a equipa encarnada estava sujeita por entrar no sorteio no pote 3. Sim, mas esse era um risco que nós corríamos com o sorteio. Havia muito pouco ponto de fuga, digamos assim. Agora, obviamente, que olhando para estes dois colossos do futebol europeu, obviamente que estamos a falar de uma dificuldade acrescida.
O Benfica terá, como o Porto, na minha perspectiva, grandes problemas para ultrapassar nesta Liga dos Campeões, mas é aquilo que eu disse em relação ao Porto, competir. O Benfica tem individual e coletivamente condições para poder competir. Agora, há que reconhecer, 2 adversários extraordinariamente difíceis, mais o Dinamo de Kiev, que é também ele uma equipa de respeito do futebol ucraniano, que tem sempre uma palavra a dizer, é sempre uma deslocação difícil. Se é um grupo tal como o Porto mais difícil, na minha perspectiva, o Benfica, obviamente, com umas perspectivas mais acessíveis do que o Porto, mas muito difícil. Na minha perspectiva, como te disse, Sporting com mais acessível o grupo, o Porto e o Benfica com muitos problemas para poderem chegar à segunda fase, aos oitavos de final. Analisados os adversários das equipas portuguesas, recordamos a composição de todos os grupos da Liga dos Campeões. Grupo A, Manchester City, PSG, Leipzig e Bruges. No grupo B, Atlético de Madrid, Liverpool, Futebol Clube do Porto e AC Milan. No grupo C, Sporting, Borussia de Dortmund, Ajax e Besiktas. No grupo D, Inter de Milão, Real Madrid, Shakhtar e Sheriff. Grupo E, Bayern de Munique, Barcelona, Benfica e Dinamo de Kiev. Grupo F, Villarreal, Manchester United, Atalanta e Young Boys. No grupo G, Lille, Sevilha, Salzburgo e Wolfsburgo. E no grupo H, Chelsea, Juventus, Zenit e Malmö. Durante o sorteio da Liga dos Campeões, que decorreu em Istambul, Rubem Dias foi eleito o melhor defesa da Liga dos Campeões da última edição. O central português do Manchester City ganhou a corrida a Azpilicueta e Rudiger, ambos do Chelsea. O jogador não esteve presente na cerimónia devido às restrições pandémicas, mas reagiu à distinção da UEFA através de uma gravação vídeo. Lamento não estar presente na cerimónia devido às restrições que conhecemos, mas quero dizer que estou muito feliz por receber esta distinção de melhor defesa da Liga dos Campeões na última temporada. É muito importante para mim e quero dividir o prémio com todos os que estiveram comigo e tiveram participação nesta conquista. Agradeço-lhes muito e quero dizer que estou muito ansioso por esta nova época. Rubem Dias, central português do City, melhor defesa da edição da Liga dos Campeões 2020-2021. Rubem Dias, o melhor defesa, enquanto que Jorginho foi eleito o jogador do ano da Liga dos Campeões. O médio internacional italiano nascido no Brasil foi campeão da Europa pelo Chelsea. O guardião do Chelsea, o senegalês Mendy, recebeu o prémio de melhor guarda-redes da época na prova milionária. Kanté, também do Chelsea, o melhor médio. O melhor avançado foi Haaland, do Borussia de Dortmund, melhor marcador da Liga dos Campeões. Thomas Tuchel, técnico do Chelsea, melhor treinador do ano para a UEFA. No mercado, a presença do empresário português em Turim, Jorge Mendes, está relacionada com o futuro de Cristiano Ronaldo. O agente está a negociar a transferência de Ronaldo para o Manchester City. O clube inglês já terá um princípio de acordo com Ronaldo e aposta no craque português depois de não ter conseguido fechar a contratação do inglês Harry Kane com o Tottenham. Falta o acordo entre o Manchester City e a Juventus. O clube inglês pode pagar um valor a rondar os 30 milhões e não pretende dar jogadores em troca. Recorde-se que Cristiano Ronaldo foi contratado pela Juventus ao Real Madrid em 2018 por 100 milhões de euros. O jogador tinha 33 anos. Agora, com 36, pode protagonizar mais uma transferência milionária. Recorde-se que, pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, o Nacional da Madeira, clube com o qual Cristiano Ronaldo esteve ligado até aos 12 anos, terá direito a 0,25% da transferência, enquanto o Sporting, onde o jogador português esteve 6 anos, tem direito a 0,25% pelos primeiros 3 e 0,5% por cada uma das restantes 3 épocas. No caso da operação ficar concluída por 30 milhões, o Nacional, fazendo as contas, receberá 75 mil euros e o Sporting 675 mil. No mercado português, o Benfica contratou um avançado de 16 anos. Yelani Trevisan, belga, alinhava no Gant. Antes passou pela formação do Standard de Liège. Yelani Trevisan é internacional jovem pela Bélgica e assinou um contrato profissional pelo Benfica. O Porto também contratou para a formação um guarda-redes. Ángel González chega para a equipa de sub-19 dos portistas. O guardião tem 18 anos, é paraguaio
mede 1,90 m, é proveniente do Liberdade. O lateral esquerdo internacional marroquino Achraf Lazar foi apresentado como reforço do Portimonense para os próximos 2 anos. O futebolista de 29 anos de idade soma 18 internacionalizações por Marrocos e dividiu a sua formação entre o Raja de Casablanca e o Varese de Itália, clube em que se estreou como sénior. Passou depois pelo Palermo de Itália, Newcastle de Inglaterra, Benevento de Itália, Sheffield Wednesday de Inglaterra, Cosenza de Itália e na época passada alinhou no Watford de Inglaterra. O Sporting cedeu Rafael Camacho ao Belenenses SAD. O empréstimo até ao final da época foi oficializado hoje pelo emblema azul. Depois da cedência ao Rio Ave na época anterior, o avançado luso-angolano de 21 anos, contratado ao Liverpool em 2019, volta a ser emprestado pelos Leões. O Sporting prepara a deslocação a Famalicão de sábado à noite, referente à 4ª jornada. No treino desta quinta-feira, só Gonzalo Plata esteve condicionado. Os restantes jogadores estão aptos e à disposição de Rubén Amorim para defrontar um adversário que na época passada custou 4 pontos ao Sporting na corrida pelo título. Rubén Amorim aborda o jogo amanhã às 4h30, antes da partida da equipa para o norte do país. Também no sábado o Porto recebe o Arouca. Marchesín e Otávio estiveram em tratamento nesta quinta-feira. Gruitch fez treino condicionado. Amanhã, ao meio-dia, Sérgio Conceição projeta o encontro em conferência de imprensa após o treino matinal da equipa azul e branca. O Benfica recebe domingo o Tondela no Estádio da Luz. Do encontro de sábado, Famalicão Sporting, falou hoje o técnico famalicense. Ivo Vieira anunciou a receita necessária para contrariar o Sporting. Nós temos a confiar e acreditar naquilo que podemos fazer, lutar por o objetivo do jogo e, acima de tudo, conseguir fazer um bom jogo com bola e ser muito organizados sem a mesma. Eu acho que esses são os critérios e os ingredientes que todo o treinador quer levar para o jogo. Obviamente que isso é a parte essencial em termos psicológicos para fazer com que os jogadores acreditem e confiem naquilo que levam em termos de estratégia para o jogo. Ser uma equipa atrevida, mas obviamente com respeito por aquilo que vamos encontrar do outro lado, mas fazendo sempre o nosso jogo para cada dia crescermos mais como equipa, potenciarmos mais os nossos jogadores e alavancarmos mais a nossa estrutura. Ivo Vieira e o Famalicão Sporting de sábado à noite. Na seleção nacional há 3 novidades na convocatória de Fernando Santos: Otávio e Diogo Costa, do Futebol Clube do Porto, e Gonçalo Inácio, central canhoto do Sporting, de 20 anos, que nas redes sociais já disse ser um enorme orgulho representar a principal seleção das quinas. Quanto ao Otávio, é mais um brasileiro naturalizado que é chamado à seleção nacional. O jogador de 26 anos chegou a Portugal em 2014 para o Porto B, proveniente do Internacional de Porto Alegre do Brasil. É natural de João Pessoa. Há 7 anos, em Portugal, Otávio já tem cartão do cidadão português e optou pela seleção portuguesa. O jogador já reagiu nas redes sociais falando na realização de um sonho. Numa curta mas clara comunicação, Otávio refere, e estamos a citar: "Um dia em que a palavra honra ganha mais sentido na minha vida. Há 7 anos escolhi Portugal como a minha casa e a casa da minha família. Aqui fui acolhido por todos, fiz grandes amigos e, claro, sempre honrei a camisola do Futebol Clube do Porto. Hoje, a convocação para a seleção portuguesa chega como a realização de um sonho. Só posso agradecer a oportunidade de representar este país e as suas cores." Fim de citação da publicação nas redes sociais de Otávio. A lista para os jogos com República da Irlanda, Catar e Azerbaijão conta também com os regressos de João Mário, do Benfica, Ricardo Pereira, do Leicester, e Domingos Duarte, do Granada. De fora ficaram Renato Sanches e João Félix, jogadores que se encontram a recuperar de cirurgias. Já jogadores como Rui Silva, Nelson Semedo, José Fonte e William Carvalho ficaram de fora por opção de Fernando Santos. Esta é a primeira convocatória do selecionador após o Campeonato da Europa. Portugal vai receber a República da Irlanda a 1 de setembro no Estádio do Algarve, joga no Azerbaijão 6 dias depois em Baku, jogos de qualificação para o Mundial, e entre os 2 jogos oficiais, a equipa das quinas defronta o Qatar em Debrecen, na Hungria, em jogo particular de preparação. A equipa do Qatar, recorde, será anfitriã do Campeonato do Mundo de 2022.
Eis a lista dos 25 convocados por Fernando Santos para estes 3 jogos. Os guarda-redes António Lopes, Diogo Costa e Rui Patrício, os defesas João Cancelo, Ricardo Pereira, Domingos Duarte, Gonçalo Inácio, Pepe, Rubén Dias, Nuno Mendes e Rafael Guerreiro, os médios Danilo, João Palhinha, Rubén Neves, Bruno Fernandes, João Mário, João Moutinho, Otávio e Bernardo Silva, e os avançados André Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Guedes, Pedro Gonçalves e Rafa. Em toda a história da seleção, Otávio é o 8º naturalizado a ser chamado. Junta-se na galeria a Diego Sousa, Liedson, Pepe, Deco, Celso, que fez 3 jogos na década de 70, Lúcio, com 5 jogos na década de 60, e o sul-africano David Júlio, com 4 jogos na década de 60. Fernando Santos justifica a chamada de Otávio, explicando que a opção surge a partir do momento em que o jogador passou a ser selecionável. Eu nunca pedirei ao meu presidente para naturalizar um jogador para vir à Seleção Nacional. Nunca. Isso nunca farei. Eu vejo um jogador em qualquer lado, ouço dizer que ele é português e agora vamos lá arranjar a maneira dele ser português para poder vir aqui. Isso nunca farei. Mas também nunca discriminarei ninguém que por opção própria tenha ficado apto para poder eventualmente representar Portugal. Já aconteceu no passado, já outros colegas meus no passado também o fizeram, em relação ao Pepe, por exemplo, em relação ao Deco, eu fiz, e em relação ao Liedson, eu fiz em relação também ao Diego, e portanto eu não discrimino ninguém, disse logo no primeiro dia que aqui cheguei, para mim não há jogadores discriminados, e portanto desde que estejam aptos para representar a Seleção Nacional e que eu entenda que têm que ter qualidade, fazem parte do lote de observações. Depois, são escolhidos, não são escolhidos, isso é outra questão, não é? Mas não peçam a mim para discriminar, porque eu isso não irei fazer. Agora também nunca irei pedir para naturalizar alguém para jogar na Seleção Portuguesa, isso não. Otávio é chamado pela primeira vez à seleção e ganha a corrida aos jogadores como Sérgio Oliveira e Pizzi, que ficaram de fora das escolhas do selecionador. Mas a questão é, porque é que não veio este? E também, eu escolhi 25. Eu acho que é mais fácil dizer assim, na minha perspectiva devia vir o João e não devia vir o Manel. Pronto. Eu escolhi estes porque entendo que estes têm as características para aquilo que eu quero para estes jogos, são os que me podem servir melhor. E são 25. Se fossem 23, teríamos outra análise diferente, porque teríamos que escolher mais 2. E ainda a propósito de brasileiros naturalizados, Fernando Santos revelou que o médio do Sporting, Mateus Nunes, é um jogador que está em fase de observação pela equipa técnica nacional. É um jogador que nós, por acaso, já no ano passado observámos algumas vezes e com alguma naturalidade. Se a pergunta é se ele estava nestes 40, estava seguramente. E, portanto, é um jogador que em qualquer altura, se eu entender, é um jogador que está a ser observado, que faz parte das observações da Seleção Nacional, como fazem mais. E na observação até são mais de 40, mas se quisermos até reduzir um bocadinho, podemos dizer que ele estava nos 40 que foram equacionados para esta convocatória. Fernando Santos, que garantiu a presença de Ronaldo como recuperado depois da lesão contraída ontem no braço num treino da Juventus. O selecionador nacional de sub-21, Rui Jorge, divulgou a lista de convocados para a fase de qualificação do Euro 2023, que principia com um jogo frente à Bielorrússia a 6 de setembro no estádio José Gomes, na Amadora. Os guarda-redes Celton Biai do Vitória, João Monteiro da Bessade e João Gonçalves do Boa Vista, os defesas Eduardo Quaresma do Tondela, João Mário do Porto, Jota Gonçalves do Tondela, Nuno Tavares do Arsenal, Tiago de Jaló do Lille, Tiago Araújo do Aroca, Tomás Tavares do Benfica e Tomás Araújo do Benfica. Os médios Afonso Sousa da Bessade, André Almeida do Vitória, Fábio Vieira do Porto, Paulo Bernardo do Benfica, Tiago Dantas do Tondela, Tomás Andel do Vitória e Vítor Ferreira do Porto. Os avançados Fábio Silva do Wolverhampton, Francisco Conceição do Porto, Gonçalo Ramos do Benfica, Gonçalo Borges do Porto, Henrique Araújo do Benfica e Tiago Tomás do Sporting Clube de Portugal. Na segunda Liga, no jogo inaugural da 4ª jornada, Desportivo de Chaves 3, Académico de Viseu 0. João Teixeira marcou 2 golos, o outro foi de Patrick, triunfo folgado do Chaves, apesar de ter jogado desde os 14 minutos, reduzido a 10 por expulsão de Luís Rocha. No mercado da segunda Liga, o Covilhã contratou o médio sul-coreano Sena Yang, 22 anos, estava no Académico de Viseu. Lá fora, Ivo Pinto foi contratado pelo Fortuna de Citar, da principal liga dos Países Baixos. O defesa português de 31 anos é emprestado por uma época pelo Dinamo de Zagreb. No futsal, a seleção nacional voltou a vencer esta quinta-feira a sua terceira partida de preparação para o Mundial. Triunfo por 4-3 frente a Angola em Viseu. A fechar, uma notícia que se saúda. A DGS a atualizar regulamentação relativamente à presença de público nos estádios.
Os estádios portugueses vão passar de 33% para 50% da lotação em cada jogo. É tudo e está tudo em rr.sapo.pt.